Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos a palavra segundo a Bíblia, certo? E hoje, galera, a gente vai falar sobre o quê? Por que quando você entrega a sua vida para Deus, para Jesus Cristo de Nazaré, a sua vida aparentemente começa a desandar, certo? Tava navegando pela internet ali e tal, aí eu tava vendo um vídeo no TikTok, no Instagram, até que eu vi um vídeo de uma pessoa e nos comentários tava falando assim, nossa, depois que eu fiz essa oração entregando para Deus, que queria estar com Deus, a minha vida começou a desandar, tipo assim, as coisas pioraram, isso e tal. E no vídeo a gente vai explicar o porquê disso, que acontece essas coisas, certo? Mas antes do vídeo começar, já queria deixar bem claro que o quê? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra e do nosso universo, nosso único Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, morreu, certo? Deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia para que todos possamos ser salvos. Não é sobre mim, galera, é sobre Ele, certo? Eu não sou ninguém aqui, eu apenas pego e levo a palavra do meu Senhor. Não foque em mim, foque na palavra, certo? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 9, versículo de 16 a 17 diz assim: Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Então aqui a gente já tem que ver que o quê? Nessa parábola, o próprio Jesus estava explicando, certo, na época ali, os discípulos dele para as pessoas, que o quê? Não tem como você colocar um remendo novo numa roupa velha. Isso significa que não tem como Deus transformar você deixando as coisas velhas na sua vida, certo? Não tem como ele simplesmente você querer entregar sua vida para Deus e continuar do jeito que você tá. E vamos continuar aqui, ó. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. E o que significa isso? Jesus estava usando outra parábola que o quê? Naquela época, o pessoal meio que esses odres que ele fala é como se fossem bolsas de couro, em que você pegava e colocava, certo? O vinho lá dentro. Só que acontece que o quê? Quando você coloca um vinho novo, certo? Num couro velho, esse couro, por conta de estar velho e ressecado, ele começa a rachar até a hora que abre buracos e começa a vazar, certo? Então, não tem como, novamente Jesus pegando e explicando, não tem como, certo? Vocês quererem entregar a sua vida para Deus e querer que o passado continue junto ali com o seu novo eu. Não é simplesmente dizer assim, primeiro Deus tira você, ele te separa, certo? Tira do passado e começa a fazer as coisas novas na sua vida. E vamos terminar aqui, ó. Os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres, nem o vinho. E para complementar aqui no final, Jesus falando, quando você tá lá, o vinho é novo, você é transformado, você é novo, e Deus coloca coisas novas na sua vida, as bênçãos, aí você vai conseguir usufruir, você vai conseguir glorificar o nome de Deus, e as coisas vão fluir na sua vida. Vai ter vinho novo, vai ter odres novos, você vai ser renovado, e vai ter uma vida renovada em Cristo Jesus, galera. Então, Jesus já advertiu que não tem como ficar passado e futuro junto. E continuando aqui, ó, em Jeremias, capítulo 18, diz assim: A palavra do Senhor que viu a Jeremias dizendo, versículo 1. Então aí já pode ver que o próprio Deus, certo, estava falando com Jeremias, que era um profeta dele. Versículo 2 diz: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus mandou ele lá na casa do oleiro para explicar para ele o que ele queria, certo? Versículo 3: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Jeremias foi na casa do oleiro e ele estava trabalhando. E no versículo 4: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Então o cara estava lá trabalhando, ele estava esculpindo um vaso na mão, que era de barro, só que esse vaso, ele quebrou, galera. Aí continua aqui, ó. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então o que acontece aqui? O oleiro que estava fazendo o vaso quebrou. Só que ele quebrou e não jogou fora o vaso. Ele pegou o material e simplesmente juntou e começou a fazer um vaso novo. Só que um vaso que é bom segundo os olhos dele, certo? Porque se trincou já não é bom aos olhos dele. Então ele faz um vaso novo. Ele vai remodelando até chegar do jeito que agrade aos olhos dele. Que nem fala aqui, ó. Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Em versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus já deixou bem claro que o quê? Galera, quando você chega para Deus, quando você escolhe entregar sua vida para Deus, para Jesus Cristo, Ele vai te fazer igual o oleiro fez com o vaso. O vaso quebrou e Ele refez o vaso de acordo com o que é bom aos olhos dele. Jesus, Deus, certo? Ele vai te pegar e ele vai te refazer, galera. E nesse período aí você vai quebrar a cara. Porque tudo passado, relações antigas, amizades antigas, tudo que era antigo, vai tudo embora, galera. Deus, ele não faz as coisas juntas. Ele não junta o passado com o futuro, certo? Ele não junta o erro com o acerto. Ele não faz isso, galera. Ele pega e refaz tudo novo. Ele não coloca vinhos novos em odres velhos. Ele pega odres novos e coloca vinhos novos. E ele vai fazer a mesma coisa com você. Então é por isso que quando você resolve entregar a sua vida para Deus, a sua vida, entre aspas, começa a desandar. Por quê? Porque é só Deus tirando aquilo que atrasava a sua vida e você não percebia, você achava que era bom. Só que no final aquilo só te atrasava, certo? É tipo aquilo que nem fala, Satanás, ele vem disfarçado em anjo de luz. Então ele vem ali, ó, com uma coisa que parece ser boa para você, certo? Para o quê? Para te atrasar, para te separar de Deus, certo? Para te trazer dificuldade. Mas como aquilo parece bom aos seus olhos,
você acha que tá tudo bem, não, tá tudo certo e tal. Só que na hora que você resolve entregar pra Deus, você fala, não, a partir de agora são novos caminhos, são coisas novas, são roupas novas, vestes novas, são vinhos novos, odres novos, certo? Vai ser tudo novo, galera. Então é mais ou menos isso. Entregue sua vida pra Jesus Cristo, pra Deus, certo? Não se arrependa, deixa as coisas do passado ir embora, porque ele fala nova todas as coisas, certo? Então é mais ou menos isso. Eu sempre deixo pra vocês aqui no final um capítulo da Bíblia, que é Mateus, capítulo 7, e versículo de 7 a 8, que diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois aquele que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, e o que bate a porta, ela é aberta, certo? Então se você está passando por um momento de dificuldade na vida, se você não acredita em Deus, se você pedir, Deus vai se revelar a você. Se você buscar Deus, você vai encontrar Deus. E se você bater a porta vai ser aberta. Jesus Cristo e Deus vai abrir a porta pra você, vai te acolher, vai te puxar pra dentro da porta e te ajudar, certo? Então é mais ou menos isso. Chegamos no finalzão do vídeo. Que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, restauração nos lares de vocês, certo, galera? E que pelo sangue de Jesus Cristo, certo? Pela autoridade de Jesus Cristo no mundo espiritual, possa cair por terra toda seta contrária lançada no pensamento de vocês, pensamento de confusão, certo? Todo dardo inflamado lançado sobre vocês, com um sentimento contrário de ódio, de raiva, de angústia, de rancor, de falta de perdão, possa cair por terra em nome de Jesus Cristo, certo? Tamo junto, é nóis, lembre-se, galera, a volta de Jesus Cristo é próximo, mude seus caminhos, se arrependam, peça perdão, que Deus tá de braços abertos, certo? Pra Jesus Cristo pegar e te receber, te acolher e te ajudar. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.